Oi, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, eu não vou mostrar um pouco da minha rotina no doutorado, mas eu vou falar de um assunto muito interessante, que é o doutorado no exterior. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que me deu a ideia desse vídeo, a Ana Paula, que é mestranda em História e está pensando em fazer um doutorado e já quer se preparar para o doutorado sanduíche. E na nossa conversa, a gente percebeu que existiam várias dúvidas em relação à diferença entre o doutorado no exterior, doutorado sanduíche e em quais agências de fomentos eu consigo bolsas. Eu posso ir para lá sem nenhuma bolsa? Como eu consigo ter acesso aos editais e também às agências de fomento? Existe só a CAPES e CNPq? São apenas essas duas instituições com bolsa de doutorado sanduíche que eu posso acessar? Essas foram algumas dúvidas que foram levantadas na nossa conversa, então eu resolvi fazer este vídeo. A ideia aqui é passar um pouco das informações que eu sei sobre doutorado no exterior e doutorado sanduíche para vocês, através de um breve PowerPoint. Então vamos lá falar sobre doutorado sanduíche. Como vocês já viram no título desse vídeo, doutorado no exterior, e entenda de uma vez por todas o que é e o que não é um doutorado sanduíche. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar. O meu nome é Ana Carolina, sou doutoranda em Sociologia da área da estratificação social e agora, em setembro, eu começo o meu doutorado sanduíche. Minhas amigas costumam dizer que eu sou uma pessoa que adora um edital. E isso não é mentira. Durante o meu doutorado, eu tentei diversos editais, passei em alguns, outros não, acontece, mas eu fiquei pesquisando durante um bom tempo editais de doutorado sanduíche, de mobilidade, de visitas internacionais e aprendi algumas coisas que eu quero conversar aqui com vocês. Caso vocês tenham interesse em me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é anacarolina.hm e o meu Lattes é o meu nome, né? Ana Carolina Homem de Miranda. Então, as diferenças essenciais. Antes de planejar as malas, você precisa entender as regras do jogo e as diferentes modalidades de internacionalização. Estou olhando para o lado porque aqui do lado está o meu PowerPoint. Então, antes de a gente fechar e se inscrever no processo de doutorado no exterior, doutorado sanduíche, a gente precisa entender algumas diferenças. A gente precisa entender o que é isso, o que é o mundo da internacionalização. Para a gente começar, tem algumas diferenças fundamentais. O doutorado sanduíche, que é o que eu vou realizar, é um estágio temporário de pesquisa, geralmente entre 4 a 12 meses, em uma instituição estrangeira. O aluno mantém o vínculo de matrícula ativo no Brasil e retorna para defender a tese na instituição brasileira. Então, ele é chamado de doutorado sanduíche porque o aluno faz parte do doutorado no Brasil, parte do doutorado no exterior e retorna, para finalizar o doutorado aqui no Brasil, forma um sanduíche. Lá fora, não é conhecido como doutorado sanduíche por muitas instituições e pesquisadores. Normalmente é conhecido como pesquisador visitante, ou visiting research. Então, você tem que procurar por esses termos em inglês e buscar entender como é conhecido no país, da instituição e pelo professor que você tem interesse lá no exterior. Doutorado pleno, que é o doutorado no exterior. Muita gente confunde doutorado sanduíche com doutorado no exterior. As duas coisas são diferentes. O doutorado no exterior é o doutorado pleno, que é o curso inteiro é realizado no exterior, de 4 a 6 anos, dependendo da área e da instituição, com diploma e seleção totalmente internacional. Ou seja, você não tem vinculação com nenhuma instituição brasileira, você vai fazer o seu doutorado inteiramente no exterior, passando pelos processos seletivos do exterior e também com um diploma somente do exterior. Nós temos o doutorado com cotutela, que é um acordo bilateral que exige orientação oficial simultânea e concede dupla titulação ao aluno. Ou seja, você também faz parte do doutorado no Brasil, parte do doutorado no exterior, ou seja, você vai ter o diploma dessas duas instituições, da instituição no Brasil e da instituição no exterior. É um processo um pouco mais complicado, você tem que já ter organizado todo esse processo de acordo bilateral entre os professores. Como funciona na prática o doutorado sanduíche e a cotutela? Eu vou falar mais sobre o doutorado sanduíche, que é aquele que eu tenho conhecimento. Você tem um vínculo no Brasil,
você deve estar matriculado ativamente em um programa de doutorado nacional reconhecido pela CAPES. Você precisa ter anuência do orientador, ou seja, o seu orientador brasileiro precisa concordar e justificar a importância da pesquisa complementar lá fora. Você não pode fazer um doutorado sanduíche só porque você quer conhecer, sei lá, Paris, né? Você precisa ter uma justificativa, uma fundamentação de por que você quer fazer um doutorado sanduíche naquele país com aquele professor. Cooperação científica, a estadia foca no enriquecimento do seu projeto de tese através de técnicas ou dados indisponíveis no país. Isso é importante, que é o que a CAPES e grande parte das agências de fomento pedem. Você precisa escrever uma justificativa de por que você quer fazer o doutorado sanduíche com aquele professor naquele país e como a instituição que você vai, por exemplo, a universidade, vai proporcionar algo a mais na sua pesquisa, vale a pena você ir para lá. E o retorno obrigatório para o Brasil. Após estadia no exterior, você deve retornar para redigir, concluir e defender a tese em solo brasileiro. Você não pode defender no exterior. Por exemplo, tenho 3 meses para defender a tese. Posso fazer um doutorado de sanduíche? Não. O doutorado de sanduíche, pelo menos o da CAPES, pede que você tenha pelo menos 6 meses para o seu retorno. Você ainda precisa cursar 1 semestre em solo brasileiro antes de defender. As agências de fomento. Eu vou falar de algumas aqui, mas são as que eu mais pesquisei durante esse meu processo de procura de bolsa de doutorado de sanduíche. Nós temos a CAPES, DAD, que é só para a Alemanha. Temos o CNPq, tem a FAPESP, a FAPERGS, várias FAPs aí que você pode pesquisar e tem bolsas de doutorado de sanduíche. E aqui eu botei por último a Fulbright. Lembrando que a Fulbright é só para os Estados Unidos e está com o edital aberto. Procure a Fulbright se você tem interesse em ir para os Estados Unidos. Essas são as principais agências de fomento que eu conheço. Mas, por exemplo, eu tenho colegas que foram com bolsas das próprias instituições, da própria universidade ou do próprio governo. O que eu recomendo? Por exemplo, quero ir para a França, quero ir para Paris. Pesquisa as principais agências de fomento da França. Quero ir, sei lá, para algum país de África. Procura as principais agências de fomento. Quero ir para algum país da Europa. Procura as principais agências de fomento. Você tem que olhar não só o que o Brasil oferece, mas também o que está sendo ofertado fora do país. Como encontrar um orientador no exterior? Aqui rolam várias discussões entre os doutorandos, mas eu trouxe algumas dicas que me ajudaram. Primeira delas, converse com seu orientador. Ele tem redes de contatos internacionais. A gente acaba achando que o nosso orientador vive só ali na nossa universidade, mas grande parte das vezes ele veio de outro estado, pode ter vindo de outro país e tem redes de contatos maravilhosas. Então, deixe claro para o seu orientador que você quer fazer um doutorado sanduíche e peça ajuda para ele, não só para verificar se o professor é ok para fazer um doutorado sanduíche, para escrever a carta de convite, todo o processo que você precisa ter de contato com esse professor no exterior, você pode solicitar ajuda do seu orientador. Segundo ponto, tenha autonomia. Não dependa apenas do seu orientador. No doutorado, a gente entende que a gente tem que ir atrás das coisas que a gente quer. Então, procure nas universidades. Mande e-mail para professores da sua área manifestando o seu interesse em realizar um doutorado de sanduíche. Mas atenção! Não saia disparando e-mail para vários professores ao mesmo tempo. Mande e-mail para um professor que você tem interesse, espere ele responder. Caso ele não responda, peça ajuda ao seu orientador. Caso ele não responda o seu orientador, aí sim você manda e-mail para outros professores. Quanto tempo é preciso esperar? O seu professor vai saber quanto tempo você precisa esperar pela aquele professor. Então, assim, siga as orientações do seu orientador. Mas, por favor, não mande vários e-mails para vários professores. A sua área muitas vezes é fechada e pequena. Desculpa falar isso, mas é verdade. A gente acha que a nossa área é gigante, mas grande parte das vezes os professores se conhecem. Eles trocam e-mails, eles já escreveram junto. Então fica feio você mandar vários e-mails para vários professores e no final eles ficarem: recebi e-mail de fulano, eu também recebi. Ah, mas eu recebi. E aí você fica mal visto no exterior. Terceiro ponto, participe de eventos e editais. É muito importante ser conhecido e lembrado.
E você também precisa conhecer as pessoas que estudam o seu tema. Então, participe de eventos em outros estados, sejam eles presenciais ou online. Participe de editais. Os editais você vai participar não só para entender como funcionam os processos, mas também porque grande parte desses editais pedem um professor de orientação. Você vai conseguir mandar e-mail para os professores que você tem interesse e fazer esse primeiro contato, que é o mais difícil. Então vamos lá, os 3 pilares de seleção. Normalmente os editais pedem 3 coisas. Carta de aceite. Ela deve ser emitida pelo orientador anfitrião, indicando o idioma de trabalho. Além disso, que ele aceita você para um doutorado sanduíche. Eu coloquei aqui como um dos pilares porque essa é uma das documentações mais solicitadas em editais. Proeficiência. Cada instituição tem o seu processo de proeficiência interna, a minha instituição tem, por exemplo, mas grande parte das vezes ela não é válida para esses processos de doutorado sanduíche e editais internacionais. Então, coloquei aqui, exigência rigorosa de certificados oficiais. Alguns editais pedem o TOEFL, o teste do Duolingo é aceito pela CAPES, uma carta do seu professor no exterior indicando que você fala a língua adequada para realizar o trabalho, com validade menor que 3 anos. Então, leia o edital, fique atento a essa solicitação da língua, porque não adianta nada você chegar no final e perceber que você não tem um nível adequado para fazer o doutorado sanduíche, ou seja, não tem o nível adequado solicitado para o edital. E projeto sólido, que é aquilo que a gente já conversou. Você precisa ter um plano de pesquisa detalhado que deve justificar claramente a necessidade de uso das instalações ou bases acadêmicas no país. Isso é uma coisa que o edital da CAPES pede. Ele pede para que você explique por que você quer ir para aquele país, por que aquele professor, como aquela universidade vai conseguir te ajudar. Então, você precisa estar atento e descrever muito bem por que você quer a universidade, o professor que você está selecionando para o doutorado sanduíche. Você não pode colocar que é porque eu quero conhecer a Europa, quero conhecer Paris, quero conhecer Amsterdã. Não, você tem que justificar a sua escolha. E agora, vamos para uma etapa de como funciona o processo de doutorado sanduíche. Eu vou falar de como foi o meu processo pela CAPES, porque é o processo que eu sei. A primeira etapa, definição da pesquisa e construção do projeto. Porque você precisa enviar esse projeto tanto para a agência de fomento quanto para o professor que vai te receber no exterior. Para que o professor tenha ideia e aceite ou não te receber no exterior, ele precisa saber o que você está pesquisando. Então, construir um projeto bem estruturado e claro vai te ajudar no processo, tanto no aceite desse professor no exterior, quanto no processo do doutorado sanduíche nas instituições de fomento. Diálogo com orientador e seleção de prováveis orientadores no exterior, aquilo que eu falei, converse com seu orientador e, por favor, mande e-mail apenas para um professor de cada vez. Etapa 3. Divulgação do edital na instituição de fomento. Muitas instituições lançam em períodos diferentes os seus editais. Eu sei que a CAPES lançou no início agora de janeiro, o DID lançou agora na metade de junho e vai até início de outubro. A Fulbright também lançou o edital dela agora, mas não é sempre assim, você tem que ficar de olho nas instituições de fomento para saber quando que elas vão lançar. Etapa 4, homologação no edital interno do seu PPG no Brasil ou na instituição de fomento. Aqui o que acontece? A CAPES, o que ela fez? Ela lançou o edital de doutorado de sanduíche e colocou uma cláusula que cada PPG lançaria um edital interno para solicitação dos estudantes. Então, não basta você olhar apenas o edital da agência de fomento. Você tem que verificar se o seu PPG não vai ter uma seleção interna. Caso ele realize uma seleção interna, você tem que ser primeiro aprovado na seleção interna através dos critérios selecionados no edital, para depois fazer a sua inscrição na agência de fomento. Etapa 5. Leitura do edital e solicitação da documentação para a instituição e orientador no exterior. É aquilo que a gente já conversou. Leia assim que sair o edital e já organize para solicitar a documentação para o professor. E, por favor, mande um e-mail para o professor. Faça o seguinte, olhe tudo que você precisa, organize toda a documentação que você precisa e mande para esse professor. Professor,
fulano de tal, prezado, estou no processo, né, do doutorado de sanduíche, preciso de tais documentos. Não fique mandando vários e-mails para o professor. Isso não pega muito bem. Imagine você tendo a sua caixa de mensagens lotadas com vários e-mails porque o aluno mandou vários documentos, se desorganizou e ficou, lembrei desse, lembrei daquele, lembrei daquele outro. Isso não é legal. Organize todos os documentos e mande em um e-mail só. Etapa 6, submissão do projeto e documentação solicitado pela agência de fomento. Aqui provavelmente você já vai ter passado pelo processo interno da sua instituição, então você tem que enviar a documentação para a agência de fomento. Nossa, mas eu enviei para o meu PPG, agora vou ter que enviar de novo? Sim, você vai ter que enviar os documentos diversas vezes. Na CAPES foi o seguinte: passei no edital do meu PPG, então eu posso me inscrever na CAPES, me inscrevi na CAPES, mandei alguns documentos. Aguardei para ver se eu era aprovada na CAPES, tem esse processo, você pode não ser aprovado na CAPES, por N motivos, que eu não sei quais, mas pode não ser aprovado. Depois que eu fui aprovada, eu fui para uma outra página, onde eu enviei mais um monte de documentos. Então é isso, você vai passar um bom período do seu doutorado, do período que antecede a sua ida para o exterior, em meio a burocracias e documentos. Então, já organize tudo que você precisa com antecedência. Recebe, então, na etapa 6, o retorno, né, da agência de fomento, que é basicamente isso que eu estava aqui falando. E a etapa 7 também, né, acho que eu já comentei aqui, reunir a documentação solicitada pela agência de fomento. Você vai precisar ir em cartório, você vai precisar da documentação do professor no exterior, do seu orientador, da sua instituição, da sua mãe, diversas coisas que você não acha que você vai precisar, mas quando você abre o sistema, está lá. Precisa enviar diversas documentações. Entramos agora na etapa 8, que é a etapa do visto. Gente, vamos lá. Aqui está um grande problema. Você tem que, além de verificar os documentos solicitados pela agência de fomento, você precisa verificar os documentos solicitados pelo visto. Você não pode entrar no país para passar mais do que 90 dias sem o visto adequado. E verifique com o consulado do país que você vai qual tipo de visto que você vai solicitar. Por exemplo, eu estou indo para o doutorado de sanduíche na Alemanha. E o visto de estudante da Alemanha é um visto de estudante para quem vai fazer o doutorado pleno. Não cobre o estudante de doutorado sanduíche. Então, eu tive que solicitar o visto de cientista, que requer outros documentos, outras informações. Eu liguei para o consulado e confirmei com eles. Então, verifique com o consulado não só quais documentos você precisa solicitar, mas também qual tipo de visto você precisa pedir. E faça isso com antecedência, porque você pode ser negado. Pode demorar o agendamento do visto. Pode demorar para ter o retorno. Alguns países, como a Alemanha, te permitem ingressar e solicitar lá o visto. Mas não é uma coisa que as pessoas recomendam, porque você vai ter que conversar com o agente do consulado alemão, em alemão ou em inglês, com o alemão que fala inglês. Então, pode dificultar um pouco, você pode ficar nervosa e pode dificultar. Uma pergunta que me fizeram foi: eu passei no processo e enviei a documentação. Quando que a agência de fomento me manda as passagens? Depende. A CAPES, por exemplo, ela te manda o valor das passagens de ida e volta e você tem que encontrar uma passagem dentro daquele orçamento. Ela não vai te mandar as passagens, ela vai te dar o dinheiro e você precisa se organizar. Assim como a etapa 10, organizando a viagem e moradia. É tudo com o estudante. O estudante que vai atrás de um lugar para ficar, o estudante que vai atrás de passagem, de seguro-saúde. A CAPES, ela paga tudo, mas é o estudante que tem que se organizar com o valor que ela manda para comprar e pagar essas necessidades. Etapa 11, na chegada. A CAPES solicita que você envie uma certa documentação para eles na sua chegada. Eu acho que é até 15 dias da sua chegada no exterior. Importante, você tem que guardar o seu cartão de embarque. Uma das coisas que as agências pedem é o cartão de embarque, então lembre-se de guardar. Etapa 12, aproveitar o doutorado de sanduíche para produzir a tese, porque todo mundo diz que é o momento que a gente mais produz. Então aproveite esse momento para fazer conexões, networking, melhorar idioma com outros pesquisadores, mas também para escrever a sua tese. Etapa 13, o retorno ao Brasil.
Então, assim, eu coloquei algumas etapas aqui, porque eu não passei por todas ainda não fui. Mas eu queria gravar esse vídeo para auxiliar aqueles doutorandos que têm interesse em fazer um doutorado de sanduíche e estão um pouco perdidos. Então, gente, é isso. Agradeço vocês por estarem aqui comigo. Caso você tenha alguma dúvida, me escreve aqui nos comentários. E caso você já tenha feito um doutorado sanduíche, também comente aqui como foi a sua experiência, sua agência de fomento, dicas. Vamos usar os comentários para compartilhar conhecimento. Tchau e até o próximo vídeo.